Graça e paz, amém. Como você está nesta manhã? Tudo vai bem, né? E a gente está vendo o quê? Oração. Semana passada alguém consegue recordar para mim o que a gente viu? A gente estudou 3 pontos muito interessantes, né? A gente viu Silêncio, escutar. sobre o silêncio, a escuta e a direção. Ótimo. A gente viu a importância do silêncio, quão importante é o silêncio na vida de oração. A gente viu a importância da escuta, que vai nos sensibilizar, e a gente viu a direção, que é o fruto de tudo isso, certo? Hoje, então, a gente vai conversar de um tema muito interessante. Gabi, por gentileza, você põe ali a primeira foto, a primeira imagem. Quem olha isso daqui lembra do quê? De qual filme? Pode apagar a luz aqui da frente. Divertidamente. Isso! Aí, o tema da aula de hoje é, então, a oração e a renovação da mente. Alguém lembra do filme? O que é aquilo ali? É o centro de... Controle. É da cabeça da Harley, né? Que é a personagem principal. Ali, o que a gente tem ali? O telão, no caso, seria onde é a vista dela, né? A mesa de controle, onde geralmente quem que tá no comando? A alegria fica no comando. E ali do lado, aquelas... Calma aí, irmão. Uma de cada vez. Respira. Eu vou te avisar. Deixa essa. E aí ali do lado a gente tem aqui as suas bolinhas que são o quê? Que são as memórias dela, certo? Esse filme chama Divertidamente. E é um filme que mostra como as emoções funcionam na cabeça de uma adolescente. E aí como é que funciona? Mostra basicamente algumas emoções. A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo. Aí esse ano teve a segunda parte que entra, acho que é o medo e a ansiedade. Então mostra como que as emoções funcionam dentro da cabeça do ser humano. E ali tem vários aspectos. Mostra, por exemplo, como as emoções são formadas, mostra como as características da pessoa é formada baseada nas vivências que ela tem, que ali uma bolinha que tem bem no meio da cabeça dela. É bem interessante. Se você puder assistir, assista. Chama Divertidamente. Isso. Eu peguei de base ali para a gente poder trabalhar para trazer de uma forma mais lúdica, porque esse é o tema da aula de hoje, tá? Então, a oração e a mente o quê? Renovada. Renovada. Quando a gente fala de mente, o que vem na tua mente? O que você pensa? Tudo que passa na cabeça, que mais? Controle. Controle, que mais? O que é a mente para você? Os pensamentos, isso aí. Então, a mente humana, ela é justamente aquilo ali. Ela é o centro de comando da experiência do homem, certo? É na mente que são formados que os nossos pensamentos, as nossas decisões, as emoções e as nossas percepções, a forma que a gente percebe o mundo. E isso vai fazer o quê? Moldam a forma como nós enxergamos a nossa vida, certo? Controle. Embora então a nossa mente ela está onde? Onde encontra a nossa mente? Onde está a mente? Onde está a mente? No cérebro, certo? Então, o nosso cérebro, ele é o órgão físico, é o palpável. O teu cérebro, o meu cérebro é um órgão físico palpável e a nossa mente está onde? Dentro do cérebro. Funciona assim, ó, para a gente entender um pouco melhor. O cérebro, ele é o celular, a carcaça do celular, beleza? Ele é a estrutura física do celular. A mente, ela é o sistema operacional que roda naquele telefone. Então, a gente fala na informática, eu não sou muito da área, mas eu gosto bastante. A gente fala que o cérebro, ele é o hardware, ele é a estrutura física, então o que você toca. A mente humana, ela então é o nosso software, é a parte interna, é aquilo que faz a máquina girar. O cérebro sem a mente não fundúncia, né? Eles ficam lá, é uma massa, aproximadamente é de 2,5 kg, e não vai ter função. Então, a mente é a parte funcional do nosso cérebro, certo? Dando para entender até aqui?
Então, o cérebro ele é o nosso órgão físico que processa as informações. E a mente, ela vai além da parte física, ela vai além da matéria. A mente, então, ela é o local, ela é a interface, ela é o meio entre o mundo natural, que o cérebro percebe, e o mundo espiritual. É o ponto onde o quê? O invisível toca o visível. Onde os estímulos que nós recebemos, a gente vai ver isso hoje, são transformados. A mente é o lugar físico, a mente é o lugar em que o físico, o cérebro, os sentidos, nossos hormônios, as nossas memórias, encontram o que? O imaterial. A consciência, os significados, os valores, é a fé. É aquele exemplo que eu dei. Se o cérebro é o hardware, é a estrutura externa, é o palpável, a mente, então, ela é o sistema operacional, ela é o software. Se o cérebro é a carcaça do celular, onde eu toco, onde eu dou os comandos, onde eu faço as ações, a mente é o meu Android, no meu caso, ou o iOS. É o que vai processar aquela informação que eu dei. Até aqui tudo certo? A mente fica dentro do cérebro. Isso. O cérebro é o físico. A mente é o imaterial, o espiritual, certo? É o sistema operacional. A mente, então, é o sistema operacional que dá sentido aos sinais do corpo e os traduz em pensamentos, afetos, escolhas, atitudes. A mente, então, ela traduz as impressões da nossa alma e do nosso espírito. Ela que processa as coisas em ações concretas. Funciona assim. Nós somos seres que funcionam através do quê? Impulso. Tudo nosso é um impulso, um estímulo. Beleza? Vou dar um exemplo. Eu pus minha mão no fogo, certo? Coloquei a mão no fogo. O que eu vou sentir? Quente. A informação do calor vai através de um neurônio, passar pelo meu braço, chegar na minha coluna cervical, vai falar dentro do meu cérebro, onde vai processar, onde está a minha mente, fala, ó, tá quente. E tá muito quente. Esse estímulo vai gerar uma resposta. Qual vai ser a resposta? Isso, puxar. Só que para eu puxar a mão, como é que funciona? O meu cérebro dá outro comando. Ele manda um outro impulso, um outro estímulo lá para os músculos do meu braço, onde vai falar para o músculo assim, contrai, puxa, tira. Então, é uma resposta frente ao estímulo. Deu para entender? Por isso que o cérebro é o telefone. Eu faço o estímulo no físico, mas quem processa é o sistema operacional, é a tua mente, certo? Vamos usar um outro exemplo? Eu estou andando na rua e eu vejo algo suspeito. Vejo uma pessoa suspeita. Vai gerar um sentimento dentro de mim. Então eu recebi um estímulo externo, meu olho viu. Aí meu cérebro vai processar, a minha mente vai processar. Atenção. Abre o olho. Vai gerar aquilo ali dentro de mim um sentimento, uma resposta dentro de mim. Às vezes me gera medo. Aquele medo vai me levar talvez a uma ação. Aquela ação vai fazer eu o quê? Eu correr. Eu vi, eu processei, eu interpretei, a gente vai detalhar isso bem certinho. Eu recebi a ação, eu tomei atitude, eu corri. Por quê? Eu recebi um estímulo, certo? Então, nós somos pessoas, o ser humano ele é movido aos estímulos externos que ele tem. O coração, ele depende do cérebro para bater? Não. Ele não depende do cérebro para bater. Mas eu falei para vocês, nós funcionamos através do quê? Estímulos, impulsos. Existe no coração um centro que chama nódulo sinoatrial. O que é isso? É um centro nervoso que manda estímulos nervosos para o teu coração
para o teu músculo fazer o quê? Contrair. Então ele recebe uma resposta, um estímulo, o músculo responde essa resposta e faz o quê? Contrai. Deu para entender? É assim então que a nossa cabeça funciona. Olha só, próxima imagem. Pode passar. Então, pode apagar um pouco a luz. Como que, detalhando bem como o nosso cérebro funciona, como a nossa mente, aliás, funciona, né? O cérebro é a estrutura física. Como a nossa mente funciona. Primeira coisa que eu falei para vocês, a gente recebe um estímulo. E ali está como atenção ou percepção. Eu percebo algo. Deixa apagado. Eu recebi aquilo ali. Algo nos chama a atenção. Um som, uma mensagem, uma lembrança. Eu recebo, então, um estímulo, certo? Primeiro passo, eu sou estimulado. Segundo passo, depois que eu sou estimulado, eu tenho... Tá trocado. Ô, Gabriel, você põe outra imagem? Essa imagem não ficou boa. Ó, eu recebo a atenção. Depois que eu recebi a atenção, o estímulo, eu vou fazer um processo de interpretação daquilo que eu recebi. A minha mente compara esse estímulo que eu tive com uma experiência anterior que eu já tive. Ela começa a processar. Primeiro eu tenho o estímulo, minha mente vai passar pelo processo daí de interpretação, que é o segundo passo, que ela vai ver se já tem alguma experiência que eu já tive. E aí ela vai atribuir um significado a isso. Por exemplo, o exemplo do que eu vi lá do elemento. Eu vi a pessoa, recebi a informação, meu cérebro vai começar a interpretar. O que será que é isso? Ele vai ver se já teve essa experiência, se existe algo que eu já passei dentro disso. Essa interpretação vai levar ao terceiro passo, que a gente chama do quê? De marca emocional ou reação emocional. Vai me dar uma resposta, uma emoção. Essa leitura da interpretação gera o quê? Então, uma resposta emocional. Aqui a gente tem o medo, certo? Um exemplo mais claro. Eu sinto o cheiro da comida. Eu senti o cheiro da comida, o estímulo. Meu cérebro vai fazer a interpretação. O que será que é isso? Só que isso é muito rápido, né? O que será que é isso? É comida. Vem a reação emocional. Muitas vezes, né, cheiro de comida de mãe fala, nossa, que cheiro de comida de casa. Dá uma reação de afeto, certo? Esse é o terceiro passo. Depois da reação emocional, a gente tem o que ali? A vontade. O que acontece com a minha boca? A vontade veio. Nossa, eu quero comer. Recebi o estímulo, a atenção, algo me chamou a atenção. Minha mente começou a interpretar. Já viu lá nas caixinhas que já aconteceu isso. Fala, epa, me deu um afeto. Dispara uma resposta que vai fazer o quê? Vai gerar uma vontade em nós. Nesse caso é o quê? Água na boca. Essa vontade, então, ela pesa pelas alternativas à luz dos valores que a gente já teve. Essa vontade, ela é gerada, então, pelas nossas marcas emocionais. Essa vontade, ela vai fazer o quê? Vai levar a... Qual vai ser a minha ação do meu exemplo? Vou comer. Certo? Então, a gente leva a ação. O corpo executa, né? Então, eu tiro da minha mente, do meu espiritual, da minha psique, e agora eu vou trazer para o meu físico. Vou querer comer, eu vou querer me alimentar, certo? Isso, a ação é resultado da vontade. A ação é o ato físico daquilo. Isso o cérebro que mandou. Tudo parte do estímulo, da nossa mente. A gente recebe o estímulo, a gente interpreta esse estímulo, a gente vai ter uma reação emocional frente àquele estímulo, vai gerar um desejo, uma vontade em mim. A partir daquele desejo, eu vou ter uma ação. Minha mãe fala, sempre deixa muito claro que vontade é uma coisa que dá aí, passa. Porque isso, vontade. Muitas vezes, né, tem vontades que não são agradáveis. Essas vontades originaram da onde? Lá da nossa reação emocional, que foi fruto de uma interpretação que veio de algum estímulo.
Por isso que quando a minha mãe fala que vontade dá e passa, é porque aquilo ali a gente vai ver depois lá embaixo, se a gente aceita aquela vontade, vira um hábito. Mas a gente vai com calma. Até aqui tudo certo? Todo mundo ligado? Isso! Essa ação, nós executamos essa ação, vai para o penúltimo passo. Vai gerar uma memória ou um feedback. A ação que eu fiz, oriundo desses pontos, gera uma memória. É o resultado do quê? De retroalimentar o sistema. Deu certo ou não deu certo? Reforçando as conexões que nós temos. Por quê? Toda vez que nós recebemos um estímulo, nós criamos conexões. Os neurônios criam conexões, certo? E conforme nós vamos repetindo isso, essas conexões ficam cada vez mais fortes. Por que que a minha boca encheu de água? Porque eu já passei por isso e eu estou repetindo. Amém. Eu estou repetindo esse hábito e o meu cérebro viu que funcionou. Se funcionou, ele já sabe o que ele tem que fazer. Por isso que a ação gera uma memória e essa memória ela vai se consolidar e vai se tornar um hábito. Dando para entender, certo? Então, todos os nossos estímulos, dependendo da forma que nós tratamos, eles podem se tornar hábito dentro de nós. Por isso que vontade é uma coisa que dá aí, porque se você fica na vontade, você aceita e teu cérebro vê que funcionou, vai gerar uma memória. Aquela memória vai fortalecer as ligações neurais que você tem e aquilo vai se tornar um hábito. E se tem uma coisa que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ixi, agora confundiu. Por que que o cérebro é preguiçoso? Só faz aquilo que está acostumado. Mas por quê? O cérebro ele gosta de ter hábito, que a mente não gosta de pensar. Por quê? Ele é um dos menores órgãos do nosso corpo, ocupa aí cerca de 2% da nossa massa corpórea, mas ele gasta muita energia. O processo de pensar demanda muito do teu organismo. Pra você ter noção, para você pensar, você gasta em média 25%. Então, por isso que ele é preguiçoso. Criar essas novas conexões dá trabalho. O cérebro gosta de fazer o quê? Andar num caminho já pronto. Porque ele mesmo tem que pensar. Esses hábitos, né, geram essas repetições, então, elas consolidam o que chamam das trilhas mentais preferenciais. Por isso que para ele é mais fácil fazer o jargão. Porque já consolidou aquele caminho, é mais fácil passar por ali. Tornando o quê? A resposta cada vez mais automática. Certo? É. Esse processo, então, de a gente aprender as coisas, porque a gente vai aprendendo, os estímulos nos ensinam, certo? Eles tornam hábitos. Essa capacidade de criar novas conexões, a ciência chama isso de processo de neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro, apesar dele ser muito preguiçoso, ele é totalmente moldável. Os médicos dizem que nós temos 2 segundos para repreender qualquer tipo de pensamento, principalmente na área da saúde. Quando você sente, por exemplo, que doeu o seu dedo, aí é um infarto, pronto, seu corpo já marcou aquilo. Porque a dor do dedo, por que que a gente fala? Quando dói o dedo, tá ligado ao infarto. Por que que o médico manda você aquecer o pé? Porque o dedinho do pé tá ligado, você pode, né? Aí é muito interessante, a gente começa a entender como é sério esse negócio de pensar. E você repreender aquilo que você pensa. Não aceitar tudo e qualquer tipo de pensamento, porque vai virar o quê? Um hábito. É muito interessante. Por isso que a gente fica encantado quando a gente começa a estudar o emocional da gente, a gente para interpretar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Então, muitas vezes, muitas doenças que nós temos, é nós que acatamos no nosso coração. Uma delas é a ansiedade. Um dia, não é errado você estar ansioso um dia. Um dia, o errado é virar um hábito, que vira doença. Então, quando você começa a pensar, né, e trazendo esse estudo, vocês vão ver o poder da oração daí dentro disso, né? Aprendendo isso.
Aí é que a gente fica mais impactado ainda, né? A palavra sendo totalmente aplicável. Então, esse processo do nosso cérebro ser moldado chama neuroplasticidade. Plástico é aquilo que é possível de dar forma, né? Então, você mexe ali, ele dá uma forma. A gente usa um material lá no consultório que é uma resina. Ela é um pó e um líquido. E ela tem estágios. O primeiro estágio, quando você mistura o pó e o líquido, ela entra na fase fibrilar. Não dá para mexer com ela, porque ela forma fios. O segundo estágio dela chama plástico. Porque sai da fase de fio e entra numa consistência que eu consigo trabalhar. Qualquer forma que eu der para essa resina, no estágio plástico, ele vai ficar. Porque o segundo estágio dela é o que a gente chama de borrachoide. Ou seja, uma borracha, ela aperta e volta para o formato que ela estava. E depois ela endurece. Então, o plástico é tudo que você molda. O teu cérebro, então, ele é totalmente moldável. Totalmente. Tudo que você faz no teu cérebro, você está moldando, certo? Vamos detalhar isso um pouco mais. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar e criar as conexões que eu falei para vocês entre os neurônios conforme nós pensamos, sentimos ou agimos. Vamos facilitar isso. Cada pensamento que nós recebemos, então, ele é um impulso elétrico que percorre um caminho entre as células nervosas. Quanto mais vezes esse caminho que passa entre as células é usado, mais forte ele se torna. Por isso que o exemplo do Eduardo é tão claro para a gente. Porque o jargão já foi passado por esse caminho várias vezes. Quanto mais passa, mais fácil fica de usar. Mas o caminho da fala ainda é um pouco mais difícil. Por quê? Porque não está sendo usado tanto. E aí o teu cérebro tem que fazer o quê? Pensar. E ele não gosta. Deu para entender? Então, todos os nossos impulsos geram esses caminhos. E quanto mais vezes eles passam por esses caminhos, mais forte fica o caminho. É igual uma trilha na praia. Quando você vai numa trilha, todo mundo já passou por uma trilha, né? A trilha, quando ela já foi usada muitas vezes, ela tá bem o quê? Bem nítida, não tá? Tá bem clara, tá fácil de se passar. Agora, quando você sai da trilha e tenta fazer um caminho novo, é mais difícil. O seu cérebro é a mesma coisa. Essa capacidade, então, de se criar esses neurônios, esses caminhos, e essa capacidade do cérebro formar os novos caminhos, é chamada, então, de neuroplasticidade. Então, assim também acontece com a nossa mente. Repetir um tipo de pensamento, seja ele de fé ou de medo, de gratidão ou de queixa, reforça essa trilha mental que o impulso faz, até que ele se torne o quê? Automático. Toda vez que eu fico repetindo o pensamento, seja ele bom ou seja ruim, vai reforçando a trilha que ele passa. E vai chegar a um ponto que ele vai se tornar automático, vai ser mais fácil. Assim, a mente, ela molda o nosso comportamento. Eu estou pensando, eu vejo aquilo ali e falo, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, até que a minha reação vai ser de medo. Você vai viver aquilo que você está pensando. Por isso que a Bíblia fala que o que contamina não é o que Entra, mas é o que sai. porque eu estou reforçando muitas vezes uma seta que foi jogada e pelo esse caminho eu estou reforçando a trilha. Eu sou um perdedor, eu sou um perdedor, eu sou um perdedor, eu sou nananana. Aí daqui a pouco você está vivendo como um perdedor. Porque você está reforçando aquilo que o diabo está falando a seu respeito. E nós sabemos que não é isso, amém? Amém. Glória a Deus. Por isso que tudo que falamos é extremamente perigoso. Por isso que a gente não dá peso porque a gente ouve dos outros. A gente tem que ficar atento daquilo que falamos. Natan, mas então eu não posso ouvir os outros. Não é isso. Há uma diferença entre você se alimentar e você saber ouvir, mas esse não é o tema, certo? Tranquilo até aqui? Sim. Então isso, assim a mente vai moldando nossos comportamentos e define, em grande parte, a qualidade da vida do ser humano. A gente vai trabalhar, então,
esses 7 pontos do funcionamento da mente. E a gente vai ver a oração em todos eles. Por isso que o tema da aula é a oração e a mente renovada. Porque na época de Jesus, não se tinha nem noção que se existia neuroplasticidade. E lá em Romanos 12:2, a gente já ouviu o quê? Não vos conformei por esse mundo, mas Transformar. pela quê? Mente renovada. Pela renovação da nossa mente. Para que façamos o quê? A boa, perfeito. Os irmãos estão aí na escola dominical. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceres, a gente vai ver isso hoje, a boa, Feita a agradável vontade do Senhor. pelo amor de Deus, Paulo não era cientista, ele já sabia que o cérebro se moldava. Isso é incrível. Renova a tua mente, renova a tua mente, renova a tua mente, renova a tua mente, que o quê? Você vai acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há 2000 anos atrás, Cristo já trabalhava isso. Cara, isso me arrepia. Isso é sobrenatural. Aí depois vem falar que, não sei o que, não sei o que lá, porque a Bíblia tem que ser atualizada. Pelo amor de Deus. Quer mais atualizada que isso? É lindo demais ver a ciência comprovando a palavra e a palavra se apontando na ciência. E se a gente vê o que é a efetividade da palavra? A própria palavra já falava que ela é viva e Eficaz. eficaz. Olha a eficácia da palavra aí. Neuroplasticidade. Já pode ir embora. E eficaz. Ela é viva e eficaz. Justamente aqui, então, que o Evangelho intervém. Nossa mente. A salvação, ela não troca só os nossos comportamentos, mas ela troca os significados. Quando o significado muda, o ciclo inteiro muda. Quando eu mudo o pensamento ruim, tudo muda. É verdade. Por quê? O que acontece? Vamos lá, a gente recebe, então, um estímulo. A gente chama de atenção. Vamos junto. Atenção. Atenção. Depois a gente vai fazer o que? Interpretação. Vai gerar uma, Reação emocional. que vai gerar uma, Vontade. que vai levar a. Ação. Essa ação vai produzir o quê? Uma. Histórias. E eu repetindo tudo isso, eu crio um. Hábito. Sua vida de oração é um hábito. Mas para eu ter uma vida de oração, eu tenho que fazer o quê? Tudo. A gente vai ver isso. A gente não vai terminar essa aula hoje, com certeza. Então, o primeiro grande bloco que a gente vai estudar dessa aula hoje é o quê? É a oração que redireciona o foco, que é a atenção ali. A gente vai falar sobre a atenção e a interpretação. Então, o primeiro bloco ele chama assim, a orientação que redireciona o foco, da distração à atenção espiritual. Vamos lá. A oração é, antes de tudo, o quê? Um redirecionamento do nosso foco. A mente humana, por natureza, ela é o quê? Instável e sensível a inúmeros estímulos. A nossa mente ela é muito estimulável porque tem muitos neurônios. Os sons, as imagens, as lembranças, as preocupações e emoções competem constantemente pela nossa atenção. Tudo isso compete com a nossa atenção. Vivemos num mundo saturado de informações e distrações, onde o foco se torna cada vez mais raro. É cada vez mais difícil, a gente vê pelo meu sobrinho em casa, é cada vez mais difícil você prender a atenção. Cada vez mais difícil prender até a nossa atenção aqui. Exato. Porque a gente é o tempo inteiro estimulado. É som, é barulho, é minha voz, é barulho do ar-condicionado. Aí daqui a pouco chove, aí daqui a pouco faz. E tudo isso o quê? Se você não focar, fica difícil. É por isso, então, que orar exige muito mais do que palavras. Requer o quê? Atenção. Por isso que semana passada a gente falou sobre o Silêncio. lá, o silêncio aqui, ó. O silêncio vai trabalhar o teu foco, que é a primeira coisa de onde vai ter o estímulo. A tua mente. Consegue entender? Requer, então, atenção espiritual. Olha só, que interessante. Salmo 16:8. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim.
Por isso que ele será a minha mão direita e nunca vacilarei. Troca essa versão, que essa versão não traz o entendimento. Põe a NVI, por gentileza. É, NVI. NVI, a nova versão internacional. Consegue mudar isso? Não, eu leio aqui. Ó, a NVI diz assim: tenho sempre o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei Abalado. abalado. NVI. Ó, a NVI diz assim: tenho sempre o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Isso. Olha só que interessante. O salmista está descrevendo uma escolha consciente no foco. Por quê? A primeira parte do versículo, a expressão diante de mim, no hebraico, ela quer dizer o quê? Perante os meus olhos. E nesse caso, os olhos é para onde entra o estímulo. O salmista está falando para a gente que o nosso foco tem sido o quê? O Senhor. Ele tem visto o Senhor diante dele. Então, o estímulo dele é Deus. É a primeira mensagem dele que está recebendo. E o Senhor à direita, ali, ó, o Senhor sendo que o centro do seu campo de visão espiritual. Deus é o foco. Eu estou colocando o Senhor perante os meus olhos. O estímulo que eu recebo, que a minha mente recebe, é o Senhor. Fazendo Deus, então, objeto de quê? Constante atenção. Ele não está dizendo fisicamente aqui, né? À frente, mas o quê? A sua mente e o coração voltados para Deus. Então, se o meu primeiro estímulo que vai gerar toda a resposta é Deus, a resposta vai ser boa ou vai ser ruim? Boa. Vai ser maravilhosa. Olha só como está trabalhando o foco, trabalhando a nossa mente, para eu pensar em Deus. O meu foco sendo Deus. E a expressão à minha direita representa o quê? Força, apoio e defesa. Posição de honra e sustentação. Meu Deus, então ele vê o Senhor. A partir que ele vê o Senhor, o estímulo que ele recebe de Deus, ele pensa em Deus, vai gerar uma ação. E essa ação vai gerar o quê? De sustento, porque ele sabe quem Deus é. Então Deus sustenta ele, dá o entendimento de sustento. Né? O sentimento de segurança. Exatamente. O que ele está vendo não é só pelo fato de Deus ser o sustento, mas ele ter a certeza que Deus é o braço direito dele, de apoio, de força. Então isso gera um sentimento de apoio, de força. Isso, a gente vai ver sobre isso mais para frente. Então, essa posição de honra, sustentação, Davi ali, então ele une as duas realidades. A atenção voltada para Deus e a confiança na força de Deus. O Senhor é o que está diante dele, o Senhor é o foco dele, é o estímulo. E aí isso aí vai gerar uma ação, né? Ele está à sua direita, gera um sentimento de segurança. A oração começa exatamente nesse lugar. Quando a mente, que está dispersa pelo mundo, ela é feita o quê? Trazido de volta à presença do Pai. Resgatada a presença do Pai. E o coração encontra o quê? Repouso no apoio que vem dele. Meu Deus! É para a gente pensar uns 6 meses. Você viu que interessante como Deus era maravilhoso e como a Bíblia é maravilhosa? Coloque Deus em foco. E você vai trabalhar a tua mente. Por quê? A partir do teu foco, a gente viu ali, a gente vai ter uma série de respostas. Logo em seguida, a gente já vê a resposta. A segurança. Pode falar, mãe. Até porque, irmãos, por isso que é a dificuldade de nós nos concentrarmos na leitura bíblica. Por que que o povo tem dificuldade de manter a leitura bíblica em dia? Por causa da falta de atenção. Então, quando o nosso foco, todo dia, se eu pegar a Bíblia, todo dia eu ler um versículo, eu vou criar um estímulo em mim. Eu não vou conseguir passar um dia sem ler a Bíblia, porque eu estou criando um hábito. Agora, se eu nunca pego, eu nunca vou ler.
Eu não tenho vontade. Daí a gente vai num aconselhamento aonde está a maior barreira, a falta da leitura bíblica, porque quando eu não tenho conhecimento, eu não sei como andar, eu não sei como agir, o que que nós encontramos? "Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ai, a Bíblia é muito difícil. A Bíblia foi escrita naquele tempo". Então, um monte de barreira. Daí nós falamos o quê? Não, não é assim. A leitura é um hábito. Nós precisamos ter o hábito da leitura. Principalmente nós aqui que estamos envelhecendo, graças a Deus, porque quem não envelhece morre. Então não tem escolha, ou você fica velho ou você morre. O que que nós temos que fazer? Nós temos que renovar a nossa forma de pensar. Nós temos que renovar. Nós temos que pegar o hábito da leitura. Ler um bom livro, ler a Bíblia, ler. Nós precisamos. É como lazer, irmãos. A geração está doente porque não para, porque pega o lazer e envolve o quê? O tal do eu não tenho, não tiro férias porque eu não tenho dinheiro, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro, nanã. Por quê? Você já cria um obstáculo. Quem diz que para você ir lá no Igapó, pegar um picolé de 2,50, passar meia hora lá vendo os patos, envolve dinheiro? É um lazer, é um lazer. Então nós precisamos. Por isso que o Wesley fazia o povo parar um dia na semana. E pior, hein, gente? Dava um choquezinho quando o cara chegava lá, bem aloprado. Esse dia eu peguei uma pessoa tão aloprada que eu pensei, ai, se eu tivesse um fio descascado aqui agora, eu ia enfiar debaixo do braço para ver se para. Eu vou me matar, eu vou me matar. E se você não segura, se mata mesmo. Vou lá para a ponte, eu vou me matar. Então nós precisamos cuidar disso daqui, ó. Precisamos cuidar da forma que nós pensamos, o que nós pensamos, principalmente ao nosso respeito. Nós pensamos muito na ação dos outros, nas atitudes dos outros, mas é a nossa. É trazer para cá. A vida de oração, primeiro, ela é o quê? Eu começo, eu me posiciono, eu faço. Então, depois o outro. Então, nós nos preocupamos muito com o outro. Mas a Bíblia é tão poderosa porque ela disse o quê? Primeiro ama a si mesmo para amar o teu próximo. Primeiro se perdoa. É tudo nós. Jesus ensinou isso. E essa lição da oração, eu tenho sido muito mexida com isso. Porque eu gosto muito da parte de oração. Eu gosto de orar. Por que que eu gosto de orar? Porque eu gosto de falar. E por que que eu gosto de falar? Eu gosto de gente. Imagina, não fala. Tic-tac-tada. Irmãos, 4 horas da manhã lá em casa, eu e nós estamos num papo que parece que faz 2 anos que nós estamos conversando. E um assunto emenda no outro, quando a gente olha e fala, nossa, eu tenho que sair. Por quê? Então nós precisamos, tudo isso que nós trouxemos aqui hoje, que ele trouxe, não é uma coisa sem interesse. Se você parar, pensar, pegar esse gráfico, pôr no teu celular e meditar sobre isso. Quando vier qualquer pensamento ruim, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que mudar aquele pensamento ruim. Você tem que pôr dentro de você, eu posso, porque Jesus diz que eu posso todas as coisas nele. Não é o que o outro falou, foi o que Jesus falou a meu respeito. O que é que ele falou? Que nós já somos vencedores, que nós já vencemos, que nós pertencemos a ele. Amém. Então nós somos. Amém. Nós somos. Por isso que a gente fica estimulando a igreja na hora do louvor. Meu Deus, na hora do louvor, o que que é o louvor? É reconhecer o que Deus é. É na hora da igreja falar, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é perfeita, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque eu tenho saúde, porque eu estou aqui. Muitas vezes nós ficamos implicando com aqueles que estão falando, ou mexendo no celular, ou dormindo. Gente, misericórdia. Aí as coisas não acontecem. Aí nós culpamos quem está à frente. Não gosto do líder do louvor, muito barulhento. Não gosto do pastor, muito alto. Não gosto quando a Marli prega, muito estridente. Claro, você não gosta de nada. Porque você não está satisfeito com você mesmo. Aí está a verdade. Quando O culto não é para mim, para você. O culto não é para mim, para você. O culto é pro Senhor. Exatamente, o culto não é para nós, é para o Senhor. Então, venha, pega a tua mente essa semana e coloca ela, fala, olha aqui, menina, ou menino, se for homem. Eu que mando em você. Deu de você mandar em mim agora. Deu, acabou para você. Eu que mando em você. Você vai pensar o que é bom, o que é justo, o que é agradável. Você vai pensar na saúde, a vida próspera, tudo que o Senhor já te deu. Porque foi isso que o Senhor nos deu. Aí, quando passar por tribulação, vai ser mais leve, não vai te derrubar. Não é verdade? Sim. Só um ponto, a gente falou, né, o culto não é feito não, o culto não é feito para mim, para você, isso é claro, mas há uma diferença muito grande. Nós fazemos com excelência para servir você,
mas o alvo não é você. Paulão me conhece, o pessoal do louvor me conhece, eu pego no pé, não pego, Paulão, a gente tem que tocar certo, a gente tem que cantar certo, o som tem que estar bom, a igreja tem que me entender, mas não é pra você, a gente quer te abençoar, a gente quer ser um canal, mas o foco do culto não é eu e você, é Cristo. Aí através de Cristo nós somos alimentados e assim nós crescemos. Amém? Só um adendo, continuando. Então, a primeira transformação da mente acontece aonde? Justamente no foco, no primeiro passo do funcionamento dela. Quando o Espírito Santo nos ensina a perceber a, a nossa atenção, a realidade sob uma nova luz. A oração muda o modo como enxergamos as coisas, como recebemos os estímulos de fora. A gente já teve vários exemplos aqui na hora. Antes, a mente reage automaticamente às circunstâncias. Depois aprende o quê? A discernir a luz da fé. Ó, Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz, cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Mas olha que interessante. No texto original em hebraico diz literalmente mente firme. Isso é o quê? Uma mente sustentada, apoiada, ancorada em Deus. Então, cuja a mente está firme. A mente estando firme, ele nos guarda em tudo. A mente firme, focada em Deus, o que acontece? Guarda na paz qualquer? Não. Na perfeita paz, porque a mente entendeu a fazer o quê? Confiar. Meu Deus! A mente firme, ela tem a perfeita paz. Sustenta por ordem em Deus, a mente firme não é a que nunca se distrai, não é isso, mas que volta sempre para o mesmo lugar. A gente vai passar distração, mas a diferença é eu me perder na distração. Eu não fico nela, eu volto para o lugar. E qual que é o lugar? A presença de Deus, a presença do Pai. A gente não sai da presença, lembra disso, tá? Mas a gente volta ao foco, só reorganizando. A oração, então, ela treina a nossa mente a retornar ao eixo da confiança. E é esse retorno constante que nasce a paz, a mente firme. Olha só, Colossenses 3, 1 e 2. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, amém? Amém. Glória a Dediquem-se Deus. às coisas que são da onde? Do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Próximo. Faz o quê? Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Aleluia, Pai. Obrigada, Glória Jesus. a Deus. Pensem nas coisas do alto. Treine o teu foco aonde? No alto. Aí, ó, trabalhando de novo a nossa percepção, a nossa atenção. A palavra usada aqui no grego, pensamento, é proneo, que significa não apenas pensar, não é só de pensar, mas ter a mente orientada, posicionada, colocada nas coisas do alto. Por isso que muda o nosso foco. Porque eu oriento a minha mente aonde? No alto. Davi colocava Deus aonde? À frente. O foco que ele via, a primeira coisa que ele via, que ele pensava era em Deus. Paulo está então falando de um novo posicionamento interior. A mente que ora não vive reagindo aos acontecimentos, mas vive orientada pela realidade do céu. Amém? Amém. Orar é escolher deliberadamente nosso ponto de referência. Quando nós oramos, nós estamos fazendo uma escolha. Nós não estamos escolhendo a dor, não estamos escolhendo o medo, não estamos escolhendo a ansiedade. Mas quando nós oramos, direcionamos a nossa mente no alto, nós estamos escolhendo Cristo, Amém, que Senhor. está sentado em glória. É nesse olhar elevado que o Espírito Santo começa, então, a reorganizar as nossas percepções, a reorganizar o nosso foco.
a mudar a nossa atenção, desfazendo então as distorções produzidas pelo pecado e pelo mundo. Amém? Amém. O primeiro ponto, então, onde a oração atua é na nossa atenção, na nossa percepção. Gabriel, você coloca para mim aquela imagem branca de novo, dos sete passos, por gentileza? Quando nós vamos arrumar. Vivi, eu vou mandar tudo direitinho. Então, a oração atuando na atenção, mudando o nosso foco, nosso estímulo. O segundo passo onde a orientação trabalha é na nossa interpretação, a forma que nós processamos o estímulo que nós recebemos. A gente está dentro, então, do primeiro bloco da aula, que a gente está falando a oração que redireciona o foco, da distração à atenção espiritual. E a gente está vendo, então, o segundo passo de como a nossa mente funciona. E o segundo passo é a interpretação. Aqui, a oração tem um papel muito importante. Aqui, a oração, ela torna-se como ela funciona como um filtro. A oração funciona como um filtro que purifica a forma como nós interpretamos a vida. Os estímulos que nós recebemos a gente vai interpretar aquilo ali, certo? E a oração, ela vai funcionar como um filtro das interpretações. Como assim? Quando Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. O filtro. O filtro. O filtro aí. Ele não está falando de uma repressão mental, mas do quê? De realinhamento dos pensamentos que surgem. Discerni-lo e entregá-lo ao domínio de quem? De Cristo. Para se tornar o quê? Obediente a Cristo. Levar cativo, no grego, é capturar para redirecionar. Não é levar cativo de opressão, mas é levar cativo de redirecionamento, certo? Por isso que funciona como um filtro, redireciona. É reconhecer o pensamento que surge, discerni-lo e entregá-lo ao domínio de Cristo. Por quê? A mente natural, ela interpreta tudo segundo o medo, o orgulho ou a autoproteção. A mente renovada interpreta segundo a graça. Ela entende as situações segundo a graça. Vamos ver um exemplo prático disso? Vamos lá. Por exemplo, eu e você, a gente errou. A mente vai falar o quê? A mente natural, o velho homem diz o quê? Eu falhei, logo Deus se afastou de mim. É assim que a mente natural vai funcionar, certo? Mas a mente renovada, ela trabalha diferente. Ela vê a situação diferente. Nós que temos a mente renovada, nós vemos assim. Eu falhei, mas eu posso fazer o quê? Eu posso me voltar ao Pai. Eu tenho a chance de o quê? Reconciliar, me achegar de novo. Isso é o que? A mente filtrada pelo fruto da oração e pela graça. Por quê? A graça me mantém em comunhão. Eu recebi isso do Senhor. Eu sou filho. Eu errei, mas eu posso voltar. Por quê? Quem me sustenta é a graça de Deus. É ela que mantém a minha comunhão com o Pai. A primeira voz, então, a da mente humana, ela é movida pela culpa. A segunda voz, então, da graça, ela é movida pela confiança em um amor que não muda. Deus não muda. Amém. Amém. Isso é incrível. É na oração que esse processo, então, de renovar a nossa mente acontece. Quando abrimos o nosso coração diante de Deus, pensamentos que antes passavam desapercebidos são trazidos à luz. E o Espírito nos ensina a ver com os olhos do reino. Então, passava muitas vezes o medo, a insegurança, pensamentos ruins. O Espírito Santo te fala, filtra isso daí.
Não deixa passar. Abre o teu olho. Isso não é o que eu digo sobre você. Presta atenção, por isso que ele é o filtro da interpretação. A nossa interpretação, mediante os nossos estímulos, mudam. Eu vejo as dificuldades de outra forma. Lembra que a gente viu na oração do Pai Nosso? Que a gente viu sobre a tentação e as provações. E eu falei para vocês que o entendimento que eu tive é que as provações é o quê? Um ato, né? A gente vê Deus cuidando da gente. A gente começa a ver a provação não para a gente reclamar, mas para a gente crescer. Tanto é que Tiago fala lá, se alegrem nas tentações, porque é motivo para sua fé ser o quê? Amadurecida. Isso é uma mente renovada pela graça. É o filtro da oração funcionando. A situação passa pelo filtro, eu não vejo como um problema, um buraco assim no mundo. Não! Eu vejo como uma oportunidade de crescer. A oração renovando a nossa mente. A oração, portanto, então, é o primeiro campo de treinamento de atenção espiritual. Ela nos ensina a perceber e a interpretar a realidade com os nossos olhos transformados. O mundo tenta capturar nossa atenção para gerar distração e desgaste. Mas Deus nos chama a atenção para gerar comunhão e descanso. É totalmente diferente. Quando a mente se volta ao Senhor, a confusão perde força e a verdade começa a se estabelecer. Oração é foco e foco é adoração. Orar é fixar o olhar naquilo que é eterno, até que tudo que é passageiro perca o seu poder de nos perturbar. É nesse primeiro movimento, então, de olhar disperso ao olhar fixo, mudando o nosso olhar para Cristo, que começa a verdadeira renovação da nossa mente. Amém. Amém? Jesus, amém. Hoje, então, a gente estudou como a nossa mente funciona. A gente estudou o primeiro grande bloco da aula para a gente ver onde a oração atua. E a gente estudou os 2 primeiros passos, que é a atenção, o nosso foco, e a interpretação. Na próxima aula, a gente vai entrar na segunda parte da aula, que a gente vai estudar o quê? A reação emocional e a nossa vontade. Onde a oração entra e trabalha também, transformando esses pontos. Amém? O tema ali desse segundo bloco é a oração que cura o interior, da reação emocional à paz de Deus. E a gente vai trabalhar Filipenses 4, do 6 ao 7, que eu achei que não ia dar tempo. Mas, meu Deus, a gente vai ver que aqui tem um tesouro escondido, a gente vai ter um tesouro revelado a nós que é sensacional. Se você puder ler Filipenses 4, do 6 ao 7, leia, reflita, busca, peça para o Espírito Santo falar com você. Amém? Se coloca de pé. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pela chuva que cai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, Pai, pelo dom da vida que o Senhor renovou mais um dia. Nós te agradecemos também, Pai, pela tua palavra que é vida e viva e eficaz. Como é bom a gente ver, Pai, que quando a tua palavra foi escrita há tanto tempo atrás, há tantos anos atrás, mesmo assim ela continua sendo viva e eficaz. É maravilhoso a gente ver a aplicabilidade da tua palavra na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente. Por isso eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, porque até nisso o Senhor tem nos amparado. O Senhor cuida de todas as áreas das nossas vidas, Pai. Seja emocional, seja física, seja financeira, seja ela qual for, o Senhor já resolveu, o Senhor já curou, o Senhor já deixou pronto. E hoje nós podemos acessar e viver isso, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigado, Jesus, pela tua obra completa na cruz. É somente através de você que nós podemos fazer isso hoje. É somente através do teu nome que nós podemos realmente viver e avançar. É somente através do teu nome e através da salvação que nós recebemos pelo teu sangue que nós temos livre acesso a tudo isso. Amém. Nós agradecemos nesta manhã. Sim, nós queremos mesmo, Pai, te exaltar com uma gloriosa salva de palmas nessa manhã. Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo.
Aleluia. Toda honra, Deus, toda glória seja dada a Ti para todos sempre e eternamente. Amém? Vá em paz e que o Senhor continue te acompanhando. Amém.